O que é exatamente ensinar? Qual o conteúdo? Para quem? Quando? Por quê? Quem? Para quem ensinar? Bom, essas falas de Paulo, elas estão com certeza embutidas do conhecimento que ele teve em Jesus. E aqui já tem uma resposta implícita. Paulo era muito inteligente, ele admitiu todas as possibilidades de um novo convertido e construiu um manual de como se conduzir na presença de Deus, agora que você é novo convertido, não é mais aquela pessoa antes da conversão. Negativo. Jesus dizia, eu só falo aquilo que o Pai me falou para falar. E Paulo fala assim, eu só vou falar o que Jesus falou e o que o Espírito me diz para falar. Por que eu estou dizendo isso? Porque vejam o texto de Mateus 28, 19 e 20. Ele diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus já havia dito isso antes de subir. E Paulo recebeu isso com clareza, e por isso ele conclui. Agora que vocês sabem tudo a respeito daquilo que estava encoberto e foi revelado em Jesus Cristo, instruam-se uns aos outros, conforme Cristo comandou. E é bastante interessante a gente tocar aqui em alguns detalhes que eu tenho sido sistemático nas minhas falas e que eu acho fundamental para a consciência da igreja hoje. A primeira coisa é que Jesus disse que a ele foi, antes dele falar isso, antes dele dar o que nós chamamos de ide, de grande comissionamento, ele falou assim, tem alguns duvidando de que eu ressuscitei. E ele se apresentou aos que criam e aos que não criam. E aos que não criam, ele chegou e falou assim, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, portanto, ide. Então, vocês vão porque Jesus recebeu a autoridade. E nós somos autoridade nele. Ele também nos enviou. Eu recebi a autoridade e agora eu envio vocês. E o curioso é que a palavra autoridade, para quem nunca se aprofundou nela, e que a gente está associado nos tempos modernos com poder de coerção, com poder de mando, a autoridade era ser o outro. É a junção de duas palavras. Junção da palavra ser e da palavra um outro. Ou seja, quando Jesus diz, me é dada toda a autoridade, é assim, ei, eu estou aqui para ser a própria voz de Deus. Eu estou aqui para falar o que Deus tem para dizer para vocês. Eu não estou aqui em função da minha consciência, da minha vontade, daquilo que eu quero. E por isso, presta atenção e vai e faz a mesma coisa. E ensina para os outros a viverem dessa forma. E aí, ele diz que a autoridade que ele recebeu foi nos céus e na terra. E eu já falei e repito aqui, a gente continua como materializados, com esse materialismo tão forte que nos cerca desde a infância. A gente continua raciocinando o lugar das nuvens e o lugar onde pisamos. Mas o contexto de todas as falas de Jesus é matéria e espírito. Toda autoridade no universo material e no universo espiritual. Isso faz muita diferença. Porque você não tem que ver com seus olhos naturais tudo o que acontece, porque a maior parte das coisas que de fato mudam e transformam as coisas são fora do alcance da visão material. Elas são espirituais. E aí ele diz, ensinem todas as coisas, ensinem a obedecer e a guardar todas as coisas. E aí a gente vem
com esta palavrinha, ensinar. A gente está acostumado, a gente acabou de ver aqui uma demonstração muito legal dos embaixadores. A gente acabou de ver outra demonstração muito legal aqui das crianças, trazendo as crianças aqui à frente, para orarem com elas antes de ir, para elas verem os adultos em posição de culto. Os embaixadores deram uma aula para a gente de seriedade, propósito, firmeza. Elas estão sendo ensinadas. E todos aqui estamos sendo ensinados. Que palavra ele usou para apresentar o ensino? Tanto Jesus quanto Paulo usaram a mesma palavra. E eu preciso dizer para vocês, há muita diferença entre ensino e educação. A gente mistura tudo. E vou dizendo, sabe por que a gente mistura muita coisa? Sabe por que a gente vai dando sentido comum a coisas que são diferentes? Sabe por que a gente vai aceitando toda sorte de mudança de linguagem, de significados? Porque a gente está se deixando levar pelo que a gente chama de mundo. Porque as verdades são eternas. Elas são fundamentais, elas são fundamento para você crescer. Quando você se permite ser levado por todo o vento de doutrina, você não sabe mais onde está, nem para onde vai, e você não sabe nem mais professar a sua fé. Talvez porque você não queira usar aquela palavra que não é politicamente correta, ou talvez porque você não queira usar aquela palavra que ofenda aqueles determinados grupos. E você já não pode mais falar a verdade como ela é. Mas ensino e educação têm diferença. Não se deixem levar pela transformação da linguagem, que acontece progressivamente. A linguagem só empobrece. E se você não perceber o trabalho do inimigo nisso, você está caindo nessa. E nesse texto de Colossenses 3, Paulo inclusive fala, abrindo mão da linguagem imprópria. Abandonem o jeito de falar que vocês falavam. É bastante interessante. Bom, só para vocês entenderem rapidamente, educação é algo que tanto os gregos, quanto os romanos, quanto os hebreus, olha as três culturas que influenciaram a vida de Paulo. Educação é a formação, é o conduzir da sua semente. Educação é caráter, educação é forma de agir, educação é forma de replicar, educação é ética. Isto é educação. Para essas três culturas. Na grega, a gente já ouviu bastante por aí o conceito da paideia. Na latina, o próprio nome que a gente carrega em português, educare. Os romanos tinham essa preocupação. E nos hebreus era o limud, que focava na Torá, em transmitir a Torá. Agora, ensino, gente, tem outra palavra usada. Eles não usam a mesma palavra. A palavra que eles usam é didasque, didática. Quem é da educação, né, Raquel? Sabe que didática é recurso, é instrumento, não é fim. Eles usam a palavra didática para ensino. No latim, a mesma palavra que é usada é instructio, instrução. Raiz da palavra instrumento. E no hebraico, o ensino era educação formal, a educação contratada, sistematizada, que uma pessoa passava a respeito de um conteúdo específico da palavra, no caso da lei. Vocês perceberam a diferença? Ora, a grande diferença é que a nós nos foi dado o papel de sermos ferramenta de transmissão daquilo que Deus nos comissionou, que é apresentar aquilo que Deus revelou. Não é nosso papel construir nada em cima. Não é nosso papel inserir novas verdades, novas revelações, novos conteúdos, visão crítica
Não, você é instrumento, você é recurso didático. O conteúdo é transmitido por meio do recurso didático, que pode ser um livro, que pode ser um vídeo, que pode ser um áudio, que pode ser uma dinâmica, que pode ser um projeto, que pode ser uma conversa, pode ser uma carta. E no caso, quando a gente fala de Deus, nós somos o instrumento. Esse aviso de Paulo é importante, porque senão os colossenses iam transmitir o quê? A cultura deles. Não, quando ele fala ensinem uns aos outros, ensinem isso que eu acabei de revelar, isso que vocês acabaram de descobrir, que é a verdade revelada em Cristo. Mas, Marcos, então quem é que educa? Preciso fazer o recorte para os nossos tempos. É de pouco tempo que nós temos observado que os grandes poderes do mundo que a gente vive hoje, alguns deles organizados em nações, outros apenas organizados em ideologia, em ideias, mas que não são uma nação, há pouco tempo eles perceberam que a educação é a melhor ferramenta para fazer com que todos pensem da mesma forma e para que todos sejam conduzidos em comum para o mesmo lugar, sem criar tanta resistência. Há pouco tempo, tem pouco mais de 100 anos, porque antigamente a educação era espaço dos nobres. Mas ela virou do povo quando esses nobres um dia perceberam que existia um jeito melhor de acalmar e apaziguar o povo. E aí eles falaram, vamos educar o povo. Eles são filhos da nossa terra. É a nossa nação. Opa! Armadilha, gente. Conceito certo. Prática odiosa. E aí, quando eu falo odioso, é no sentido do Novo Testamento. Prática que coloca Deus em segundo plano. Essas pessoas ocuparam o espaço de criar cultura, criar valores éticos, criar valores morais para você andar segundo a visão de mundo desses que te guiam. Bom, primeiro grande erro, historicamente, porque nós vivemos, somos seres humanos há milênios, então, historicamente, isso sempre foi papel da família. Primeiro alerta. Não permitam que outros eduquem seus filhos. Não permitam. Nunca foi assim. Isso é muito recente. Mesmo que seja desde os seus pais, ainda é muito recente comparado a milênios. Quem educa é o pai. A mãe é a semente dele. Então, não enfurnem seus filhos num processo de intensidade educacional que esteja fora daquilo que gera vida eterna. Porque você está semeando morte na vida dele.